Lavrador do Amazonas foi picado pela surucucu-pico de jaca, a maior víbora do mundo, meu irmão, e ficou dias para ser resgatado, mas sobreviveu. Essa história é impressionante, você não vai querer perder e vai acompanhar aqui com o biólogo Henrique, cara, porque foi agora, ó, outubro, meu irmão, e o cara sobreviveu, meu irmão, caraca. Você tá falando da surucucu-pico de jaca, cara, a Laxis muta, aquela que os indígenas dizem assim, ó, se tu for picado por ela dentro da floresta, por lá mesmo você fica e não sai mais. Mas ele saiu, e este é o Cícero Oliveira, que voltava do trabalho enquanto foi surpreendido pelo réptil. Os socorristas do Ibama caminharam 34 quilômetros para salvá-lo. Dá para acreditar, meu irmão? Pois é, inacreditável. Esse nasceu de novo. A história foi a seguinte: o lavrador amazonense Cícero de Oliveira, de 43 anos, estava voltando para casa depois de uma jornada de trabalho, quando uma surucucu-pico de jaca cruzou seu caminho, reconhecida pelo Instituto Butantan como a maior serpente peçonhenta das Américas e, pelo biólogo Henrique, como a cobra, a víbora, então, ó, víbora, ok? Não estou falando que ela é maior que a cobra-rei, não, mas termo de víbora. A cobra-rei é lapide, ela não é, no caso do surucucu, é viperídeo, então é a maior viperídeo do mundo. A cobra estava às margens do rio Juma, na floresta amazônica. A picada extremamente dolorosa levou Cícero e mais 2 companheiros a viverem 4 dias dramáticos na mata, até conseguirem o resgate. 4 dias, meu irmão. Imagina tu ser picado por uma serpente que tem uma peçonha que causa necrose, causa uma dor terrível, diarreia, vômito. Meu irmão, tudo que há de ruim. Bom, como o lavrador foi picado? O caso ocorreu no fim da manhã de 26 de outubro, numa quinta-feira. Pai de 3 filhos, Cícero fazia a medição de um terreno bem distante de casa. Ele possui uma pequena propriedade no município de Careiro, no Amazonas, cidade localizada a 123 quilômetros de Manaus. Saiu muito sangue. Achei que a situação poderia não piorar. Então, eu e os 2 que estavam comigo corremos em direção àquela estrada por mais ou menos 1000 metros. Mas a perna travou. Foi quando um indígena que estava com a gente foi pedir ajuda, conta Cícero ao canal de televisão Rede Amazônica. Com o passar dos dias, a situação piorava. Depois de 96 horas na floresta, a comida acabou, o grupo passou a se alimentar apenas de palmito. Na segunda-feira, dia 30, Cícero e os companheiros já estavam sem água. Meu irmão, sem água e sem comida na floresta, caraca, velho. Um longo resgate. Os brigadistas do Ibama, Jeff Cordeiro Ambrosio e José Augusto Antunes, ambos técnicos em enfermagem, entraram na mata densa às 11h40 da segunda-feira, mas só encontraram o lavrador 6 horas depois. No total, Ambrosio e Antunes caminharam 34 quilômetros para executar o resgate de Cícero. O local de difícil acesso, mesmo com o uso de aeronaves. Quando partiram para o salvamento, os 2 brigadistas e os outros 2 moradores locais estavam na base do município de Manaquiri, um dos setores da Operação Amazonas 2023 do Ibama. Abre aspas. Antes de sair da base, pesquisei na internet sobre a cobra. Sabia que se tratava de um animal venenoso e cuja picada causava dor extrema. Provavelmente ele viu os meus vídeos, não é possível. Na ida, dizia para os companheiros manterem a calma e seguir linha de raciocínio de que tudo daria certo. Positividade é importante nesse momento. Ao encontrar Cícero, perguntei, numa escala de 0 a 10, qual a intensidade da dor. Ele respondeu, 9, relatou Ambrosio. Caraca, arrepiei aqui, velho. Isso aqui arrepiou, hein? Os brigadistas aplicaram o soro no lavrador e o grupo deixou o local do resgate na manhã de terça-feira, dia 31, após 5 horas de caminhada, pouco antes de meio-dia. Eles chegaram ao Careiro, onde o lavrador foi hospitalizado. Até lá, Cícero, que não corre mais risco de morte, foi carregado em uma rede. Esse cara nasceu de novo, cara, ter sido picado por uma surucucu-pico de jaca, a maior víbora do mundo, cara, uma das maiores cobras, e sobreviver não é para qualquer um. E agora eu vou pedir a ajuda de vocês, porque veja, você mesmo na reportagem viu, um indígena foi procurar ajuda, e você não ouviu, um indígena foi lá e deu um chá de casca de qualquer coisa e salvou o cara. Vamos parar de romantizar,
essa história de que ribeirinho e indígena possui algum antídoto fantástico, miraboloso para picada de cobra, porque não existe isso. Somente o soro salva. Essa é a parada. Se a gente fica romantizando, vendo filme de Hollywood, o que acontece é que a gente não leva postos avançados para as aldeias indígenas e para os povos ribeirinhos, que às vezes ficam 7 horas rio acima, velho, ou rio abaixo, dependendo da situação, e acabam perecendo ou pelo menos ficando mutilados. Então a gente tem que parar de romantizar isso aí. Não existe remédio nem curandeirismo nenhum para picada de cobra a não ser o soro antiofídico. E os povos de lá sofrem com isso. Eles sofrem, cara. Indígena sofre com antibiótico, cara. Qualquer problema com infecção, eles não têm um antibiótico de fácil acesso e acabam perecendo ou então perdendo membro, etc. Isso acontece o tempo inteiro. Para de romantizar esse tipo de coisa. Somente o soro antiofídico é que salva. Ah, Henrique, se o indígena for picado, se ele for picado e não for tratado, ele tem grande chance de ou ficar mutilado ou morrer. Mas eu quero lembrar o seguinte, veja, o cara ficou 4 dias sem o tratamento e sobreviveu. O índice estatístico que existe é justamente para o não tratado. Então, só para você ter uma ideia, de 10 a 20% das pessoas não tratadas, ou seja, não receberam soro algum, e eu estou descontando as mutilações, que morrem, 80% sobrevivem. Entende a situação? Se for para Cascavel, aí o número piora. De 40% a 60% morrem, mas 40% sobrevive. Entende? Mesmo sem o tratamento. Então o que você tem é que, muitas das vezes, povos afastados são picados, mas aí ou não foi uma serpente peçonhenta, ou a serpente deu o famoso bote seco, ou realmente sobreviveu, mas ele sobreviveu com algum problema. Então veja, eu canso de ver vídeos aqui na internet de ribeirinhos que perderam parte da perna. Tem até vídeo que eu reagi aqui, muito famoso, que o cara perdeu uma perna depois de ter sido picado por uma surucucu com pico de jaca, e acontece o tempo inteiro, ok? Isso acontece o tempo inteiro. Então para de romantizar isso e me ajuda a levar esse conhecimento para as pessoas que estão lá. E olha, a primeira coisa que você tem que fazer é beber muita água, porque os antigos dizem que você não deve beber água. Não é o contrário. Você tem que beber água porque ajuda a filtrar a peçonha. Então beba muita água. Primeiro ponto. Não faça torniquete de maneira nenhuma. Se você fizer torniquete, por exemplo, ser picado por uma surucucu com pico de jaca, que tem uma peçonha que pode te dar problemas, né? A jararaca, que causa edema. Você faz o torniquete, vai dar um edema, vai inchar, dá necrose, piora. Quando você tomar o soro não consegue chegar lá direito, velho. Olha o problema aí, você vai ampliar a tua chance de perder uma mão, perder um braço. Então não pode fazer torniquete, que não pode. Cortar, não pode. Você já tem, por exemplo, surucucu com pico de jaca tem hemorraginas, jararaca tem hemorraginas. Vai ampliar a hemorragia. Não pode, além de você causar uma infecção. Então não pode fazer isso. A única coisa que você pode fazer é, se possível for, filme ou fotográfico, porque todo mundo tem celular hoje em dia, não precisa pegar o animal, porque no hospital eles conseguem fazer o exame lá e determinar qual é a serpente que foi, ok? Então tem o soro lá, beleza, tudo bonitinho. Se possível filmar, se não, deixa o bicho lá. Se possível lavar com água e sabão, ok. Se não, não tem problema, já vai ligando para o SAMU e direto para o hospital. Quanto menos tempo você gastar, melhor. Quanto mais tempo tu passar lá, pior, entende? Então não fazer torniquete, não fazer corte, não botar borra de café, nada disso. Vai direto para o hospital e beba água. Só isso. E é só o soro. Esquece chazinho, esquece qualquer outra coisa, cara. Esquece. Esquece. Simplesmente vá procurar ajuda. E que bom que ele sobreviveu e tomara que esteja tudo bem e que não vai acontecer nada com ele. Que bom que está vivo.